Olá, nós hoje vamos conversar aqui brevemente sobre uma mensagem do livro Calma, psicografado por Chico Xavier, né, Francisco Cândido Xavier, e de autoria do Espírito Emmanuel, esse guia de Chico Xavier. O nome da mensagem é Passando pela Terra. Então começa Emmanuel dizendo para a gente: sempre útil não te esqueceres de que te encontras em estágio educativo na Terra. Então, esse mentor, ele começa dizendo que nós temos que ter em mente como premissa principal para qualquer coisa que nós formos fazer aqui na Terra, que nós estamos aqui para aprendizado, um estágio educativo. Mas que tipo de educação que nós temos que aprender? A educação que nós temos que aprender é justamente a adequação da nossa vida, dos nossos atos, ao ensino, né, do Evangelho, que traduz a moral universal criada por Deus. Então, nós estamos aqui na Terra para aprender isso, ou, em outras palavras, para desenvolver essas sementes do Evangelho que já se encontram dentro de nós, fazer com que floresça em nós o Evangelho. E continua Emmanuel: jornadeando nas trilhas da evolução, não é o tempo que passa por ti, mas inversamente, és a criatura que passa pelo tempo. Isso é muito importante, porque, na verdade, o tempo é de Deus, né? E ele existe para todo sempre, sempre existiu como Deus, mas nós é que passamos por ele. E por isso a gente tem que procurar utilizar nessa jornada terrestre a utilização das horas da melhor forma possível. Claro, né? Observando o repouso, observando as nossas obrigações, mas nós temos que consagrar, e isso é essencial para o nosso desenvolvimento espiritual, temos que dedicar tempo para a nossa evolução espiritual, estudarmos quem somos, o que fazemos, de onde viemos, para onde vamos. E continua Emmanuel: conserva a esperança em teus apetrechos de viagem. Nada mais, hoje, nesse período turbulento da pandemia, nada mais útil para nós do que termos esperança. E o que é esperança? O Evangelho, né, diz para nós que a esperança é justamente a certeza de que nós estamos na matéria provisoriamente, mas que nós temos a vida eterna como espíritos e que a nossa tendência, né, o chamamento do qual nós não podemos fugir indefinidamente, é o chamamento para a evolução, para nos aproximarmos mais de Deus. Então, essa esperança, essa certeza de que nós somos filhos de Deus e de que as coisas, por mais difíceis pareçam, nesse contexto que nós vivemos aqui na Terra agora, né, com perda de entes queridos, adoecimento e várias coisas, né, que já existem de desafios aqui para nós nessa fase de transição, elas não podem, como nuvens escuras, impedir que a gente enxergue além, sabendo que, além dessas nuvens de dificuldade, às vezes de tristeza, o véu de lágrimas que invade os nossos olhos quando a gente vê tantos quadros tristes pela Terra, eles não podem impedir que a gente saiba e tenha certeza que o céu radioso, que é a vida espiritual, que é a predominância do bem sobre as experiências diversas que as criaturas têm, isso é uma realidade. E nós vamos superar tudo isso com o tempo. Então, temos que manter em nós acesa essa chama da esperança. E continua Emmanuel: caminha trabalhando e fazendo o bem que puderes. Então, ele diz aqui, né, duas coisas para a gente andar, ou seja, agir, caminhar. Caminhar é o quê? É andar para frente, né? Ir para frente, ou seja, procurar sempre a melhoria de nós mesmos e fazendo o bem que a gente puder. O bem para nós, buscando escolhas equilibradas, saudáveis, sobre todos os aspectos, né? Saudáveis fisicamente, emocionalmente, afetivamente, e fazendo o bem para o próximo, que é aquele que convive conosco. E nesse período de pandemia, a gente tem esse convite
de tratarmos, como diz André Luiz no livro Sinal Verde, tratarmos os nossos parentes, com quem nós estamos aí convivendo mais, como se fossem visitas. André Luiz faz essa sugestão para nós. Tratar os nossos parentes como nós tratamos uma visita, porque quando a visita vem, a gente dá o melhor que nós temos por aquele tempo que a visita fica conosco. E os nossos familiares, principalmente, merecem esse carinho. Aí continua Emmanuel. Aceita os companheiros do caminho, qual se mostram, sem exigir-lhes a perfeição, da qual todos nós nos vemos ainda muito distantes. Isso é muito importante porque nós temos sempre o hábito de sermos muito condescendentes com a nossa postura, com a nossa forma de ser, e sermos muito duros, exigindo que os outros façam demonstrações de grandeza, de desprendimento. E Emmanuel vem nos dizer, né? Todos nós somos humanos. Nós e aqueles com quem nós convivemos, aquele com quem nós esbarramos nessa trilha da evolução. Continua ele. Suporta as falhas do próximo com paciência, reconhecendo que nós, os espíritos ainda vinculados à Terra, não nos achamos isentos de imperfeições. Então, ele vem reforçando essa orientação do item anterior, para que nós peguemos leve com as pessoas, lembrando que somos todos humanos, somos todos ainda devedores de muitos erros do passado e dessa própria vida. E diz ele ainda, levanta os caídos e ampara os que tropeçam. E a gente tem, realmente, como proposta na doutrina espírita, a evolução em conjunto. Então, nós devemos estender as mãos para aqueles que estão em situações de tropeços morais, físicos, dificuldades de toda ordem, e amparar todos aqueles que caem, porque nós também caímos, nós vamos querer mão estendida, que nos auxilia a levantar e continuar no nosso percurso. E diz ainda Emmanuel, não te lamentes. Isso é muito importante, porque evidentemente que a gente pode buscar termos uma confidência com alguém que nós sabemos que nos quer bem, que nos apoia, isso é comum. Agora, lamentar é ficar o tempo todo maldizendo a própria situação, mentalmente fazer isso para si mesmo e externalizar isso para todas as pessoas, sempre buscando ver a vida que nós temos pelo enfoque negativo. Então, Emmanuel nos convida a não ficarmos nos lamentando, a vermos que nós somos os responsáveis pela situação na qual nos encontramos. Quando ele fala isso, não te lamentes, é como se ele dissesse, a meu ver, não acuses ou culpes Deus nem ninguém por onde você se encontra. Você é o único responsável. Eu sou o único responsável e só eu posso sair dessas situações e resolvê-las. E continua dizendo, esse grande amigo espiritual, habitua-te a facear dificuldades e problemas de ânimo forte, firme, assimilando-lhes o ensino de que se façam portadores. Então, perante essas dificuldades, os desafios que a vida nos traz, nós devemos sempre perguntar e analisar o que esse desafio, o que essa dificuldade quer me ensinar. Se é uma prova, como a gente entende na literatura espírita, é algo que eu tenho que aprender, o que essa prova quer me dizer? Ou se é uma expiação, até um resgate de falta dessa vida ou de outra. Aí a gente pergunta, aonde foi que eu me equivoquei no meu caminho e o que faço agora, depois de arrependido, para corrigir isso? E continua ele falando, não te detenhas no passado, embora o passado deva ser uma lição inesquecível no arquivo da experiência. O passado é a base sobre a qual caminhamos, não é? As nossas experiências dessa vida e de várias outras que já tivemos moldam o nosso ser hoje. Mas essa moldagem, ela vai sendo o tempo todo transformada pelas nossas atitudes do hoje, do presente, que ocorre mediante a visualização que a gente cria do futuro. Então, o futuro vai se tornar o nosso presente e um dia vai ser o passado também. Por isso que nós não devemos nos prender ao passado, nos aspectos
do que já ocorreu, sejam, né, até positivos ou negativos, mas que ele diz, guardemos com a experiência, mas não fiquemos vivendo aquele passado, porque senão a gente deixa de viver o presente, de aproveitar a oportunidade. Desculpa sem condições, quaisquer ofensas, sejam quais sejam, para que consigas avançar, estrada fora, livre do mal. Então, perdão, né, como Jesus colocou, de maneira incondicional, é sempre a melhor forma que nós temos de aliviar os nossos próprios corações. Ainda que em algumas situações a gente às vezes seja o ofensor e não consiga o perdão de outrem, mas a gente tem que buscar reconhecer os nossos equívocos e buscar corrigir, né, as nossas dificuldades. Auxilia aos outros quanto estiver ao teu alcance e repete semelhante benefício tantas vezes quanto isso te for solicitado. Então, nós não devemos contabilizar os benefícios que a gente pode fazer às pessoas. E isso inclui, né, naturalmente, aquelas pessoas próximas da nossa convivência, que a gente não deve se sentir cansado em renovar a nossa estima, o nosso carinho, em perdoar as dificuldades. Não te sirvam de estorvo ao trabalho evolutivo as calamidades e provas em que te vejas, já que te reconheces passando pela terra a caminho da vida maior. Então, lembrando aquela frase, né, já conhecida de muitos espíritas, que Chico Xavier recebeu após uma oração ardente, num período de grandes dificuldades, ele recebeu a visita de Celina, uma enviada de Maria Santíssima, Maria de Nazaré, e Maria de Nazaré mandou essa frase para o Chico, como um conselho que ele guardou e guarda, né, como espírito. Que diz a frase: isso também passa. E Emmanuel fez o Chico se lembrar que isso também passa se refere não só às coisas negativas, mas às coisas positivas. Ou seja, tudo na Terra é transitório. Alegrias, tristezas. Por quê? Porque o perene realmente é aquilo que existe na vida espiritual e aquilo que nós carregamos em nós espiritualmente. Continua, Emmanuel. Louva, agradece, abençoa e serve sempre. Então, a gente tem uma postura de gratidão perante a vida. Não é ficar dizendo que sou grato, sou grato, sou grato, que está muito na moda, né? Mas gratidão internamente, de externar isso para as pessoas em forma de afeto, de carinho, ser grato às pessoas que convivem conosco, que nos aturam, e a gente abençoar todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho, principalmente aquelas que não têm, às vezes, equilíbrio, que a gente, nesse momento que vivemos, de muito aprendizado, a gente encontra muitas pessoas nervosas, agitadas, que gostam de ofender. A gente procurar não entrar na mesma faixa vibratória e procurar, na verdade, abençoar, não é? É algo que eu procuro fazer comigo, principalmente no trânsito. Passa alguém, às vezes, maltrata a gente no trânsito, em vez de pensar algo ruim para a pessoa, fala assim, vai com Deus, né? Pensa mesmo para ele ir com Deus. E por último, finaliza Emmanuel, não nos esqueçamos de que as nossas realizações constituem a nossa própria bagagem, onde estivermos, e nem olvidemos que das parcelas de tudo aquilo que doamos ou fazemos na Terra, teremos a justa equação na vida espiritual. Então, nós, espíritos imortais, renascemos aqui nessa reencarnação e não trouxemos nada além daquilo que nós carregamos como aprendizado de outras existências, nossa bagagem moral. E, da mesma forma como nós viemos com nossa bagagem moral, a única coisa que levaremos, com certeza, é a nossa bagagem moral. E ela, na contabilidade da vida, como diz Emmanuel aqui, ela que vai dizer como será a equação, né, a justa equação na nossa vida espiritual. Ou seja, a responsabilidade pelo que acontecerá conosco no plano maior, depois que nós voltarmos, ao fazermos um balanço dessa vida, é toda nossa. Porque os amigos espirituais estão aí, nos apoiando, nos envolvendo. Nós temos a doutrina espírita, altamente esclarecedora, que traduz para nós a moral universal de Deus.
Então, que nós busquemos nessa doutrina o apoio para que a gente possa passar aqui pela Terra, lembrando da nossa condição de alma em eterno aprendizado. Então, até a próxima. Muito obrigado.